Reviravolta com Plata. Arrascaeta e Lucas Paquetá falam sobre o atacante que entra bem contra o Santos e ganha a confiança de Leonardo Jardim. Com gol marcado ontem, Pedro iguala Gabigol como artilheiro do século e o sexto maior goleador da história do Clube de Regatas do Flamengo. Varela faz jogo absurdo e é eleito o melhor da partida. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nessas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tenho muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família, uma semana maravilhosa. É semana de Libertadores da América. O Mengão entra em campo na próxima quarta-feira, 21h30, 9h30 da noite, já estreia já na altitude contra o Cusco, no Peru. O Peru traz boas recordações ao Flamengo, lá ele. Eu entrei 2 vezes no Peru e saí feliz da vida, muito satisfeito com 2 títulos de Libertadores. Bom, brincadeiras à parte, né, gente? Tem que brincar, né? Tem que ser feliz. O Flamengo fez aí um grande segundo tempo ontem contra o Santos, né? Fez 3 gols no segundo tempo. O primeiro tempo passou aí em branco, 0-0. Mas foi um jogo aí, né, para agitar o domingo de Páscoa. O Flamengo conseguiu uma virada relâmpago aí e reencontrou o caminho das vitórias após ser derrotado para o Bragantino. 3-1, o Lautaro Dias abriu o placar para o Santos, né, ali numa jogada com o Léo Ortiz. Depois o Flamengo conseguiu empatar com o Pedro e virar com o Jorginho de pênalti. Teve o pulinho? Teve. O pulinho do Jorginho, é famoso, hein? 10 pênaltis cobrados pelo Flamengo, 10 pênaltis convertidos. Absurdo o Jorginho cobrando pênalti. E o Lucas Paquetá com um golaço fechou aí o 3-1. Olha, a mudança de postura dos jogadores na segunda etapa e as alterações de Leonardo Jardim corroboraram aí, né, para boa atuação. Paquetá entrou bem, fez gol, Plata entrou muito bem, deu assistência, Nico de la Cruz entrou muito bem, Bruno Henrique entrou muito bem, quase fez um golaço, a bola bateu na trave. Então todo mundo que entrou no segundo tempo ontem jogou bem. E a gente precisa falar muito da atuação de Guilherme Varela. Rapaz, o que o Varela jogou é brincadeira. Foi absurda a atuação do Varela, absurda a atuação do Varela, o melhor em campo disparado. Lateral foi o primeiro em duelos ganhos, o primeiro em dribles certos, o primeiro em cruzamentos certos, além de 101 ações com bola, 2 passes decisivos e uma grande chance criada, salvou o Flamengo em 2 oportunidades. Raça, disposição, técnica, tática e intensidade. Titular absoluto, o Varela, que na minha opinião fez aí o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo contra o Palmeiras, na final da Libertadores no ano passado. Aonde? Lá no Peru. Rapaz, Varela tá muito bem. Ontem foi o craque do jogo, né? Melhor. Você concorda que o Varela foi o melhor em campo disparado? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, gente, mas a gente precisa falar de um detalhe especial do jogo de ontem. Depois de ficar de fora da partida contra o Corinthians, né, por decisão técnica, decisão do Leonardo Jardim, né, aí depois ele foi para a data FIFA, foi titular nos 2 jogos pela seleção equatoriana. Nós tivemos uma reviravolta com o boneco Gonzalo Plata, que entrou aos 35 minutos do segundo tempo ontem contra o Santos e entrou muito bem o nosso Plata. Na zona mista, o Arrascaeta admitiu que houve chateação com erros do atacante equatoriano, mas demonstrou apoio ao atleta. Plata não vinha treinando bem, o comportamento no dia a dia gerou incômodo. Diante do cenário, o atacante apagou as fotos
com a camisa do clube nas redes sociais e deixou de seguir a conta oficial do Flamengo, ou seja, teve algum negocinho, né? Um negocinho pequeno que dava para resolver. E o Arrascaeta disse isso aqui, ó, foi muito verdadeiro, abriu o coração uruguaio. O Plata é um grande jogador. Acredito que ele pode agregar muito no nosso elenco, é muito querido por nós também. Às vezes a gente fica um pouco chateado, obviamente ele errou em algumas coisas, a gente falava com ele, mas também às vezes vocês na imprensa pegam muito no pé de alguns jogadores e de outros não. Então é um cara que a gente respeita muito, que também foi cobrado, como falei, por algumas coisas que ele errou. E ele é consciente disso, mas o quanto antes a gente recuperá-lo, iremos ganhar um excelente atleta. E aí o técnico Leonardo Jardim e o Lucas Paquetá também saíram em defesa do jogador, né? O Jardim, né? Começando falando aqui pelo treinador. Em uma primeira parte, ele não estava totalmente integrado. Foi à seleção, fez 2 bons jogos, agora está cada vez mais integrado. É um jogador que eu conto, porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante, afirmou aí o Leonardo Jardim. Parece que está resgatando a confiança no Plata, o Leonardo Jardim, né? O Plata era o queridinho do Felipe Luiz, mas depois que o técnico saiu, eu não sei o que aconteceu com ele, se teve um baque, se ele ficou triste, se ele abandonou tudo, e o Jardim percebeu isso, só que o Jardim está dando chance, e agora ele vem recuperando aí a confiança. Olha o que disse Paquetá sobre Gonzalo Plata. São situações que ele trata com a diretoria. Não sei bem o que aconteceu, mas o Plata é um grande jogador, um vencedor e ídolo no Flamengo. Nós estamos sempre juntos. Não é passar a mão na cabeça se existir erro, assim como eu fui cobrado. As pessoas cobram para tentar o melhor de cada um, mas é um excelente jogador. Contamos muito com ele. Hoje ele entrou bem, me deu assistência e fez parte da vitória do Flamengo, comentou aí Lucas Paquetá. E a gente torce, né, para que o Plata dê a volta por cima, consiga ajudar o Flamengo, né? Ontem entrou em poucos minutos, ele fez mais do que o Samuel Lino, né, durante todo o período em campo contra o Santos. Samuel Lino parece que é um negócio inexplicável, é confiança, né? Erra muito, faz um jogo bom, outro mais ou menos, mas a gente tem que torcer, né, gente, para que esses jogadores possam melhorar, adquirir confiança cada vez mais e possam aí desempenhar um bom futebol, porque quem ganha com isso é o Flamengo, né? Se o conjunto estiver bem, o individual estiver bem, o mental estiver forte, a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos na temporada. Antes de falar aqui do grande feito que o atacante Pedro conseguiu com o gol ontem contra o Santos, eu tenho que te lembrar do Shopping do Rafla, que tá bombando. Aqui embaixo você compra o que você quiser, são produtos do Flamengo, produtos para sua casa, para o seu pet, para o seu carro, você pode presentear, tem roupa, tem eletrodomésticos, tem eletrônicos, tem tudo o que você imagina no Shopping do Rafla. Olha, 2 coisas acontecem quando você compra aqui. Se você comprar produto do Flamengo, a primeira é que você está ajudando diretamente o Flamengo. O Flamengo leva uma porcentagem, porque são produtos licenciados e oficiais do clube. A segunda é que você dá uma moral aqui para o nosso canal, porque somos afiliados, por isso que tem aí o Shopping do Rafla. Então já dá um confere aqui assim que você acabar de acompanhar as informações neste vídeo. Lembrar também do Pix do Milhão. Na próxima sexta-feira, dia 10 de abril, tem sorteio de R$1 milhão e o comentário aqui, no comentário e também na descrição, você tem um link para você adquirir seus pontos que vem com os números da sorte. Então na próxima sexta-feira tem R$1 milhão sorteio no Pix do Milhão. Olha, o Pedro marcou o gol de número 161 e se igualou a Gabigol como o artilheiro do Flamengo no século. O camisa 9, que agora é o 6º maior goleador da história, alcançou o recorde na partida de ontem, contra o Santos no Maracanã, na vitória do Mengão por 3-1. O Pedro disse isso aqui, ó: todo gol para mim é especial. Hoje voltamos a ser Flamengo que queremos ser. Temos de continuar evoluindo. Hoje eu pude alcançar essa marca. As coisas aconteceram naturalmente. Sempre fiquei focado em dar o meu melhor. Hoje o dia foi muito especial. Os maiores artilheiros da história do Flamengo, Zico é o primeiro com 508 gols.
O Dida é o segundo com 253 gols, 253. Henrique Frade é o terceiro com 214 gols. O Perillo é o quarto com 209 gols. E aí em quinto é o Romário, com 204 gols. O Pedro é o sexto com 161 gols, empatado com o Gabigol. Como o Gabigol não joga mais no Flamengo, o Pedro vai ficar soberano ali na sexta colocação e já começa a projetar o Romário. O Romário tem 204, o Pedro tem 161. Não é tão fácil de ultrapassar o baixinho. Agora, se o Pedro ficar mais uns 3 anos no Flamengo, fazendo a quantidade de gols que ele tem feito, é possível passar aí o Romário e ser o quinto maior artilheiro da história do Flamengo. E se passar o Romário, passa também o Perillo. Porque o Perillo, a diferença, o Romário tem 204, o Perillo tem 209. Na quarta colocação de maior artilheiro do Flamengo. Rapaz, que loucura. E os maiores artilheiros do século XXI do Mengão, Gabigol e Pedro empatados com 161 gols. Se o Pedro fizer mais um, é 162, é só ele. É o maior artilheiro da história, né? Da história não, o maior artilheiro do século XXI pelo Flamengo. O Bruno Henrique é o terceiro com 112 gols. Arrascaeta é o quarto com 101 gols. Renato Abreu é o quinto com 73 gols. Então tá aí. Que geração é essa do Flamengo formada em 2019, hein? Os caras não vieram para brincadeira, vieram para quebrar recorde. E é recorde em cima de recorde. Que loucura! Olha aqui, gente, vamos trazer algumas pílulas do Leonardo Jardim para a gente encerrar esse vídeo, porque o treinador resumiu, né, essa vitória de ontem e colocou na conta da equipe, disse, uma atitude magnífica do time nessa vitória por 3-1. Vamos ver o que o Leonardo Jardim falou. Disse aos jogadores no fim do jogo: só foi possível uma segunda parte determinante como essa, porque na primeira parte a nossa atitude, a nossa dinâmica, o que fizemos correr o adversário, ele não conseguiria aguentar o tempo todo. Falei com o treinador que disse: na segunda parte não tínhamos pernas para andar atrás de vocês, disse Jardim na coletiva depois do jogo. O que eu disse aos jogadores é que, com o nosso elenco, com as funções que temos que colocar logo no início uma intensidade dessa forma no jogo e provocar desgaste no adversário. Muitas vezes não vamos fazer o gol, muitas vezes vamos fazer, porque tivemos 2 situações na cara do gol que acabamos não fazendo, mas provocamos um desgaste no adversário. Na segunda parte voltamos para o jogo com a mesma intensidade, mesmo falhando, mesmo com o gol anulado, mesmo com o jogo interrompido por 5 minutos, fomos capazes ainda de fazer 3 gols e ganhar. Por isso os jogadores estão de parabéns. No último jogo não fomos bem, chamamos a atenção porque não representaram a camisa. Mas hoje tiveram uma atitude magnífica. Para concluir, o Leonardo Jardim falou sobre outras coisas, né? Mas para a gente concluir aqui o nosso vídeo, ele já projetou o confronto de estreia da Libertadores na altitude contra o Cusco e acabou falando sobre o clássico do próximo sábado contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E aí Jardim abriu o jogo. O que posso dizer é que são 2 jogos importantes. Um é na Libertadores, ano passado tivemos alguma dificuldade fora, o Fluminense cria problemas. Apesar que no Carioca ganhamos o troféu, temos que gerir a equipe. Com certeza alguns vão jogar mais agora, depois não vão jogar tanto quanto o Fluminense. O que não muda é o trabalho, sempre fui assim, não é agora que velho, sem cabelo, que vou mudar. Aí, apesar da vitória diante do Santos, o elenco se reapresenta, já se reapresentou, né? A atividade começou às 10 horas da manhã, já avisando esse confronto contra o Cusco na altitude, lá no Peru, e o Leonardo Jardim, com essa declaração, ele deu a entender o seguinte: vai ter força máxima quarta-feira na estreia da Libertadores contra o Cusco, e aí por conta de ser um jogo na altitude, quarta-feira, 3 dias de diferença para o sábado, é capaz de Leonardo Jardim mudar algumas peças para esse clássico contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Você que chegou até aqui, gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, o seu joinha, é muito importante a sua participação aqui no nosso canal. E eu prometo voltar ainda hoje, nesta segunda, com muitas informações do nosso Mengão. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!